Salve família, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Nicolas e este é o Ni Entrevista. Hoje eu tô aqui com ele, mentor e terapeuta de atletas, um cara muito experiente e conhecedor técnico, e que disse que no passado ele era um pouco vergonhoso, mas que hoje ele vai contar tudo. Tom, fala irmão. Prazer. Beleza, meu querido? Seja muito bem-vindo aí ao canal Ni Sports. Obrigado por ter aceito o convite aí. Cara, como eu costumo trazer só atletas ou pessoas tipo, bem interligadas, que é o seu caso, né? Porém, como você não é um técnico, você não é um dirigente, então a abordagem aqui hoje vai ser um pouquinho diferente, certo? Vou tentar extrair o máximo tecnicamente de você, lógico, umas experiências suas, obviamente, mas eu vou tentar extrair o máximo de tecnicalidade de você aqui, beleza? Família, o Tom, ele é terapeuta e mentor de atletas, certo? Então, como eu falei, a abordagem vai ser um pouquinho diferente, mas será de coração, eu espero que vocês gostem, tá? Então já capricha no like aí, beleza? Que é super importante, vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Então, o like é de extrema importância. O comentário você pode deixar um pouquinho mais pro fim, porque, né, bom, deixa passar aí, assiste até o fim. E lá no final você deixa seu comentário sincero aí, se você curtiu, beleza? E se você não for inscrito, já pode se inscrever com o sininho, beleza? Irmão, eu costumo começar com todo mundo, a primeira pergunta é padrão, tá? Então conta pra gente o porquê. O porquê que você escolheu essa carreira, o que o motivou, como que você começou, e conta um pouquinho do seu início e da sua carreira até aqui. Então, eu sinceramente, assim, não fui eu que escolhi. Eu vejo que Deus que me escolheu a fazer isso, né? Eu, quando comecei as minhas mentorias, na verdade, eu tinha um sonho de ser agente, né, de atletas. E eu lembro, assim, que não deu certo. Nada deu certo essa agência minha. Todo atleta que eu tentava investir não dava certo. Até que um dia eu estava no Rio de Janeiro, antes da final da Copa do Brasil, que foi Corinthians e Flamengo. Eu estava na casa de vários atletas lá do Rio. E quando eu voltei, eu fui assistir o jogo do Flamengo e Corinthians em casa. E quando o Rodinei bateu o pênalti, o Corinthians perdeu aquele título, né? Eu fui tomar banho e falei assim, Deus, por que a minha vida não tá dando certo? Eu queria tanto ser empresário, eu conheço todos os caras, era pra mim estar lá no Maracanã hoje e eu tô aqui em casa. Aí Deus me falou assim, eu não te chamei para ser um empresário, eu te chamei para ser um mentor de atletas, vai fazer um curso. Aí no outro dia eu liguei numa escola lá em São Paulo e o curso era R$10 mil, fora alimentação, hotel. Eu falei, nossa Deus, o senhor me dá essa ideia, como que eu vou fazer esse curso, né? Até que eu comentei com o Marinho, comentei com o Luiz Fabiano, comentei com alguns amigos meus, assim. Aí o Marinho, no domingo, passou quinta, sexta, sábado, domingo, ele ligou pra mim e falou, Tom, o que você tá fazendo? Eu falei, tô aqui em casa, então, você não dá uns conselhos pra mim? Eu falei, dou, claro. Comecei a aconselhar ele. Marinho é o jogador de Fortaleza? Isso, jogador de Fortaleza, que estava no Flamengo na época, né? Perfeito. Aí o Marinho virou e falou assim, então, é o seguinte, cara, eu paguei o curso pra você, paguei o hotel, paguei tudo. Eu quero te honrar por tudo que você fez pra mim. Caraca. Porque eu cuido de atletas há mais de 10 anos. Só que eu sempre fiz isso sem cobrar, foi algo assim de cuidar de pessoas mesmo, né? Por amor a vidas mesmo. Uhum. E nesse instante ele pagou, só que ele falou assim, só que eu paguei outro curso. Eu falei, nossa, acho que ele errou, deve ter pagado o curso errado, né? Uhum. Marinho é engraçado pra caramba. Daí ele virou e falou assim, não, cara, eu paguei o melhor curso pra você. Ele pagou um curso de 50 mil. Então ele me deu todos os cursos, né? E hoje eu tenho mais de 15 formações, sou formado em terapeuta, psicologia esportiva, tem várias formações interligadas à parte mental do atleta, né? Eu falo que eu não sou formado ao atleta, sou formado a pessoas, né? É que eu gostei dessa área e entrei nessa área de atletas, né? Entendi. Que merda, hein? Sabia não. Ô, Marinho é zica. Que meme, né? Que meme. Caramba, velho. Surpreendente. Não tá aqui... Eu costumo, que eu falo pra todo mundo que vem aqui, eu monto o roteiro. Eu tento seguir ele. Mas, às vezes, umas respostas me atraem a outras perguntas. Então, vamos dar uma fugidinha aqui rapidinho. Certo. Como é que você conheceu o Marinho? Então, eu tocava grupo de pagode gospel. Eu tenho um grupo de pagode gospel. Minha história eu falo que tem que montar uma série, porque você tem que ter muita fé mesmo pra você ver assim, né? Eu sempre gostei de pagode, sempre joguei futebol também desde pequeno, fui campeão em todas as categorias aqui em Taubaté, desde o fraldinha na época, mirim, pré-mirim, infantil, juvenil, todas as categorias. Fui também, na parte de cima também, amador 2 vezes, pela Volkswagen. E eu fiquei no Corinthians 1 ano e vim pro São José e meu irmão teve leucemia. E eu sempre gostei de pagode, eu achava que eu era Alexandre Pires, só que eu sempre fui evangélico, né? Eu falei, não tem como uma coisa bater com a outra.
Aí nessa daí eu montei um grupo de pagode gospel pra mim. E eu fui tocar em São Paulo, virei líder da célula do São Paulo do Palmeiras, assim que eu entrei nesse meio do futebol, conheci o Luiz Fabiano, o Maico, que jogou no São Paulo, depois foi pro Grêmio, o Douglas foi pro Barcelona, e esses caras todos. Foi bem nessa época, eu só não lembro o ano exato que foi. E nessa daí o Marinho mandou mensagem pra mim, pela rede social, falou, cara, eu quero a sua música. Eu tinha lançado uma música. Depois eu até te dou minhas músicas até. Que da hora. E aí assim a gente ficou muito amigo, e foi bem antes desse Sabia Não. Foi bem antes. Foi antes do meme? Foi bem antes, é. Caramba! Ele estava já no Ceará, já estava no Ceará. Então até hoje a gente cuida deles, faz mais de 10 anos que eu cuido do Marinho, da esposa dele, da filha dele, tudo. Cara, que da hora, velho. Da hora mesmo. Como eu falei, vou tentar extrair tecnicamente de você aqui. Então, para começar, conta pra gente o que difere, quais as principais diferenças de um mentor terapeuta de atletas para um terapeuta tradicional, vamos dizer assim. Eu vejo que a principal diferença que tem é a parte técnica. Eu entendo o que o atleta ele precisa dentro de campo. A posição dele, as reações que ele tem que ter com o treinador, com a torcida, com a imprensa, com a pergunta. Qual o posicionamento que ele tem que ter dentro e fora de campo. Essa que é a diferença. Mas eu trato as emoções como ansiedade, confiança, que eu sempre falo. Eu até lancei um livro que é Confiança Interna. Restaurando a sua confiança interna. Porque o atleta, na minha opinião, ele tem que ter mais a confiança interna do que externa. Porque hoje a mídia, ela é muito assim, você fez gol, você é bom, você perdeu, você é ruim. Sim. Então, se eles forem movidos ao que vem do externo, aí a carreira acaba. Então, eu sempre blindo eles para ser atingidos, mas não ser afetados. O que é isso, Tom? Você vai ser atingido. Errou um gol, a torcida te xingou, a imprensa e tudo mais. Mas isso aquilo não te afeta. Mesma coisa, você está num carro, eu sempre dou esse exemplo, né? Você está dentro de um carro, você toma um tiro, seu carro é blindado, o carro vai fazer um estrago no vidro, lataria, só que não vai afetar quem está dentro. Uhum. Então a principal diferença é essa. Mas eu lido com as emoções como um ser humano normal. A diferença que eu vejo é isso. Eu entendo o que o lateral tem que fazer, se a torcida vai a ele, qual que é a reação que ele tem que ter, o medo de errar. É nesse sentido que eu vejo a diferença. Em cima dessa sua resposta, dá para dizer que um atleta talentoso tende a fracassar se não tratar corretamente a mente? Nossa, essa pergunta é muito boa. Tudo, completamente. A gente vê muitos exemplos assim. Se você for pegar, por exemplo, o Denner, que faleceu. O Denner, Da portuguesa, né? Era um rapaz que todo mundo falava que ia ser um Neymar, assim, hoje. Muito, muito bom. Só que, por amizades erradas, sofreu um acidente que acabou falecendo. Você pega Robinho, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, talentos assim extremamente, que se tivesse uma blindagem emocional, poderia sustentar muito mais. O próprio Neymar mesmo, que era totalmente contra, né? Falava que era muito contra, deu uma entrevista agora falando que precisou de ajuda. Então a parte mental é tudo, porque eu falo assim que o atleta, ele tem muita pressão. Eu até dou um exemplo assim, você é dentista, você é médico. Se você mexer no dente de alguém como dentista, você sai no supermercado, ninguém sabe que você fez. Agora, o atleta não, se ele perder um pênalti, ele não consegue ir no supermercado, ele não consegue ir na farmácia. Porque se ele for, alguém vai falar assim, nossa, e daí? Então o atleta, a parte mental dele é tudo. Se não cuidar da mente hoje, não consegue. Porque hoje a informação chega muito rápido. Antigamente você tinha que ver o lance na segunda-feira para você ver como é que foi o seu desempenho. Chegou no seu vestiário, já tá lá, sem mensagem. Ó, estão falando isso de você. E chega a mensagem, entendeu? Então se o atleta não cuidar da mente hoje, não tem como. E a minha especialidade também, lembrando, não é só para jogador de futebol. Sim. Porque foco, confiança, inteligência emocional não é só para jogador de futebol. São todas as modalidades, entendeu? Em que momento que você deu o clique, que você percebeu que a mente é tão importante quanto o físico e vice-versa? Eu sofri muito, assim, em relação à parte mental quando eu jogava. Eu era muito ansioso. Porque eu perdi meu pai, eu tinha 6 meses, então eu sempre fui um cara, assim, que eu queria dar resultado, mas também eu esperava aquele feedback, aquele comentário que me desse moral, assim. Porque é gostoso a gente receber elogios, né? Sim. E então eu percebi, assim, que quando eu jogava, a ansiedade, ela gera precipitação. Toda vez que você está ansioso, você se precipita. Vou dar um exemplo, você pega o Vitor Roque e o Yuri Alberto. Sim. São dois jogadores que em 2024 e 2025 aí, os dois não conseguiam jogar. Não por conta de falta de qualidade, mas por conta de ansiedade. Porque a ansiedade gera precipitação. Você é ansioso, você quer resolver sozinho, você quer resolver o quanto antes. Né? Então, o que acontece? Eu comecei a ver, como eu falei para você sobre a minha agência,
que eu via muito isso, que o atleta ele é tido como uma mercadoria, pelos empresários, pela imprensa. Você é bom, você é tudo, você perdeu, você não é nada. E esse fato que me começou a me incomodar. Eu sou um defensor de atletas. Então, alguém quando fala mal de atletas pra mim, eu fico bravo. Não, o cara ganha milhões e o cara ele não pode chorar. Não, ele é um ser humano, cara, como qualquer um. E ele sofre mais ainda, porque ele tem uma casa, ele tem tudo do bom e do melhor, só que ele não pode usufruir. Quem usufrui é mais a família do que o próprio atleta. Ele não vê a esposa dele tendo filho, ele não vê os primeiros passos da criança. Eu já cuidei de atletas que foi ver o filho depois de 8 meses, o filho nascer. Caraca. Só que daí ninguém vê. Entendeu? Uhum. Então é isso que me incomoda mais, sabe? Entendi. A gente sabe que atletas, eles são movidos a confiança, momento, né? E tem os atletas que nascem com essa autoconfiança, mas dá para construir essa autoconfiança para aqueles que não nasceram com essa autoconfiança, com essa autoestima, né? Com esse bem-estar sempre. Dá sim, porque eu até me formei agora em terapeuta internacional e é uma terapia assim, gente, que eu aconselho para você, todo mundo que está me escutando agora, faça essa terapia. É uma terapia assim sensacional, ela é reprogramação mental. Então eu volto lá na infância do atleta. Porque geralmente a gente fala assim, eu sou ansioso. O que é ansiedade? É excesso de futuro. Mas o excesso de futuro ele tem uma raiz. E a raiz ela vem da onde? Da falta de segurança da sua infância. Quando você foi querer brincar com seu pai, você fala, depois eu brinco com você. Você se sentiu o quê? Sozinho. Sem você perceber, isso daí gerou o quê? Uma marca. E a nossa mente ela é atemporal. A sua mente, aquilo que você viveu há 10 anos atrás, é como se fosse agora. Se você pensar numa comida que você gosta agora, não dá um gostinho? Você fala, nossa, que delícia. E se você pensar numa coisa ruim? Você já fica triste na hora. Sim. Por quê? Porque a sua mente ela é atemporal. Então, a confiança do atleta, eu entendo que eu preciso restaurar a identidade dele. O que é identidade? É eu saber quem eu sou, de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, quem é você? É uma pergunta que eu sempre falo para eles. Quem é você? Porque você pega muitos atletas assim, por exemplo, que chega na seleção brasileira. Ele não consegue desempenhar aquilo que ele desempenha no clube. Por quê, Tom? Porque ele está sem a confiança interna, dele saber quem ele é. Então, essa confiança que eu vou trabalhando ele, entendeu? É muitas vertentes, né? Muitas. Entendi. Voltando um pouquinho, falando de holofote de atleta e tudo mais. Cara, como que é trabalhar as redes sociais? Elas interferem muito no dia a dia do atleta? E você chega até mesmo a aconselhar ao atleta evitar ou até mesmo não ter rede social? Eu entendo assim que o atleta, ele pode ter a sua rede social. Só que eu aconselho todos os atletas que eu dou mentoria, tira o comentário. Seja ele bom ou seja ele ruim. Sabe por quê? Porque eu sempre falo assim que o comentário ruim, ele te joga para baixo. Mas o comentário bom, ele te põe numa zona de conforto. Eu sempre falo assim nas minhas mentorias que o atleta ele nunca pode estar pronto e sempre preparado. Por que não, Tom? Porque o pronto ele está numa zona de conforto. Ah, meu podcast está pronto. O que você vai fazer? Você vai ficar tranquilo. Sim. Ah, meu podcast está preparado. O que você vai fazer sempre? Você vai buscar a sua melhoria. Então é isso que eu falo, que a rede social, hoje ela estraga muito jogador. Porque você faz gol, você entra lá, nossa, cara, você joga muito. Eu sou seu fã, cara, nossa, sempre foi bom. Você jogou mal, eles xingam você, me xinga até, viu? Eles entram no meu Instagram até pra me xingar. Caramba. Você tá dando mentoria direito, você tá cuidando da minha desse cara esquisito, esse cara tá estranho, essa menina tá isso, eles falam. Até eu me xingo. Então a rede social, ela é a pior coisa hoje na vida de um atleta. Eu tenho, por exemplo, o Luiz Gustavo, que estava no São Paulo, ele não tem rede social desde depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, que tomou 7-1. Nunca mais ele teve rede social. E a rede social, ela, se você não souber usar, ela te destrói. Então eu sou totalmente contra comentários, entendeu? Entendi. Quais, assim, os primeiros sinais que um atleta dá quando ele está sofrendo de ansiedade? O primeiro sinal que eu vejo é a precipitação. É querer resolver o lance rápido, sabe? Pegar a bola e às vezes ele tá sozinho, dá para ele ter calma, ele quer resolver. A precipitação ela vem da ansiedade. E a ansiedade também, assim, os primeiros sinais que você vê é a reação que ele está tendo quando ele domina a bola, seja ele jogador de vôlei, seja ele jogador de basquete, a decisão que ele está tendo, seja um lutador mesmo, ele quer terminar a luta rápido. A ansiedade é isso, ela vai gerar o excesso de futuro, o medo do futuro. Então são vários fatores assim que comprovam que a pessoa está ansiosa, entendeu? Eu tenho hoje ferramentas que controlam muito a ansiedade. Eu entendo assim que a ansiedade, se você trabalhar ela, eu tenho um curso que eu fiquei especialista em ansiedade,
E a ansiedade, se você controlar ela, você não precisa de remédio, sabe? O remédio, na verdade, ele serve quando a pessoa ela não quer ouvir ninguém. Quando ela tá sem saída, que ela acha que acabou o mundo, então ela tem que ir pro remédio, entendeu? Mas eu vejo se a pessoa trabalhar, se a pessoa fazer as tarefas que eu passo na minha mentoria, porque a minha mentoria hoje não é o rapaz senta na minha frente e eu falo com ele e vai embora. Não, eu passo a tarefa da semana, porque eu entendo que a nossa mente a gente tem que trabalhar ela. E sempre quando a pessoa está com algum pensamento negativo sobre o futuro, eu sempre falo para ela falar 3 palavras, questionar 3 palavras. Primeiro, duvidar, depois ela criticar esse pensamento e ela determinar outro pensamento. Então tem ferramentas para você lidar com isso, mas o primeiro sinal é a precipitação. O rapaz está se precipitando, a menina está se precipitando, é sinal de ansiedade. Entendi. Existem vários tipos de ansiedades, certo? Como, por exemplo, trabalhar a mente de um atleta que vai disputar um título, por exemplo? Qual é o nível de ansiedade desse atleta? Como trabalhar essa mente? Estou gostando das suas perguntas, essa pergunta é muito boa. Mas essa pergunta é uma pergunta, assim, muito, para mim, fácil de responder. Eu sempre falo nas minhas mentorias também que todo jogo é igual e todo treino é igual. Se você sempre entender isso, entrou dentro de campo, entrou dentro de quadra, entrou dentro de uma luta, não importa o meu adversário, importa é quem eu sou. Eu vi uma entrevista do John Jones, o lutador de MMA, e ele fala assim, eu sempre fui campeão. Eu sempre fui bom, eu sempre tive talento, sempre bati demais. A única diferença foi quando eu comecei a me enxergar como um campeão. Quando eu comecei a me enxergar como campeão, não importa quem estava na minha frente. Importa era quem eu sou. Então, quando ele descobriu quem ele era, ele não estava nem aí se ele estava batendo no Tom, no Nicholas, em quem for. Ele vai partir para cima, porque ele sabe quem ele é. Então, quando o atleta ele entende isso, ele pode estar jogando na final de mundial, ou pode estar jogando um amistoso. A vida dele pode mudar ali. Eu tenho atletas que eu conheço há mais de 10 anos assim, que mudaram a sua história num amistoso que ele não foi nem relacionado pro treino, pro jogo. E foi pro treino, jogou esse amistoso, fez gol e mudou de vida. Caramba. Então eu entendo isso. Quando o cara ele coloca na mente dele que não importa o meu adversário, importa é o meu trabalho. Eu vou fazer o meu melhor aqui, não importa quem esteja na minha frente. Então esse peso você joga pra torcida. Porque na hora que a bola rola ali, você não escuta mais nada e você foca totalmente no campo. Né? A gente falou da ansiedade, mas também, eu não sei se aí você pode me explicar também. Não sei se é um tipo de ansiedade isso, mas o medo de errar ou de perder, seja o que for, né? Qual modalidade for. Isso pesa muito ou isso dá para ser trabalhado a favor do atleta? Na verdade, o medo de errar ele vem muito da ansiedade também. Porque eu entendo assim que quando você está com medo de errar, você está com medo do quê? De se expor. Por que você está com medo de se expor? Pelas as situações, as consequências que vai ocorrer depois desse erro. Só que eu sempre dou um exemplo assim, o Messi ele tem, se eu não me engano, 65 gols de falta na carreira dele. Uhum. E ele já errou 174 gols de falta. Qual jogador, me fala um jogador que você acha muito bom. Que eu acho muito bom? Muito bom. Que está em atividade? Em atividade hoje. Haaland. Ele não erra? Muito. Muito. Tem uma entrevista exclusiva dele, legal você ter falado dele, que ele dá uma entrevista assim, né? Que a moça chega nele e fala assim, cara, você tá perdendo muito gol. O que ela imagina que ele vai falar? Não, vou trabalhar para melhorar. Ele fala, nossa, eu vou perder mais ainda. A repórter fica totalmente sem graça. Mas por que o Haaland é assim? Porque ele faz muita meditação. E a meditação, a respiração, ela traz você para o seu presente. A nossa mente, ela tem 3 estágios, passado, presente e futuro. O que a gente tem que fazer? Colocar a nossa mente no presente. Você pode estar aqui me entrevistando, pensando no seu amanhã, pensando no que aconteceu hoje na sua vida, mas não viveu o agora. Eu posso estar aqui dando entrevista para você, pensando no meu dia que aconteceu e no que vai acontecer amanhã. Porque a nossa mente, ela passa por esses estágios. Então o que a gente tem que fazer? Colocar a nossa mente no tempo presente. Quando o atleta ele entende isso, que o erro não define ele, que um dia ruim não é uma vida ruim, ele para com isso, entendeu? E o medo de errar, então, vem muito assim, por exemplo, eu vou fazer um amistoso pela seleção. Eu tenho que ir bem, eu não posso errar, porque se eu não errar, eu já estou dentro. Quem disse? Às vezes eu dei 100 passos no jogo, mas 100 passos para trás, não mudou nada na minha vida, entendeu? Entendi. Como a gente falou, existem vários tipos de ansiedade, de problemas, né? Medo de errar e tudo mais. Eu acho que um dos piores tipos de mente para se trabalhar é o atleta lesionado. Principalmente aquela lesão grave, tipo um tendão de Aquiles, um rompimento de tendão. Atletas com muita base para recuperação leva, às vezes, 8 meses, 10 meses, até um ano para voltar, né? Como trabalhar a mente dessa pessoa?
Hoje eu tenho tratado muitos atletas assim que têm lesões de LCA, por exemplo, tendão de Aquiles também é uma lesão muito terrível. Outra lesão também assim que você pega que ninguém fala muito é o pubis, até o Arrascaeta teve. E o pubis é um negócio que, um exemplo, o joelho é 6 meses, 8 meses, você tá de volta, você sabe que você vai voltar. O pubis não tem tempo. Tem uma menina que eu dou mentoria para ela que ela ficou quase 2 anos com problema no pubis. E o que eu sempre falo para eles é o quê? Trate o seu corpo bem, cara. Faça o possível. Se Deus te permitiu ter uma lesão, é porque essa lesão vai abrir os seus olhos para um monte de coisa. Eu sempre falo assim, e dou esse exemplo de atletas que já passaram comigo e passam, que quando eles têm uma lesão, eles falam assim, Tom, foi muito ruim, mas depois que eu passei, cara, como isso foi importante. Como isso abriu os meus olhos. Porque quando você está lesionado, você já não tem mais aquele amigo seu, e daí, tudo bem? Você não tem ingresso pro jogo? Não, você não tem uma camiseta, você não tem aquilo, acabou isso. É só os de verdade que vão te chamar, perguntar para você como é que você está. Então, tudo eu falo que depende do jeito que você se vê. Tem um exemplo que eu te dou assim, em 1980, tem um psicólogo que me fez uma experiência com uma mulher. Ele fez uma maquiagem nela aqui, de cicatriz, e falou pra ela assim, eu quero que você dê uma volta no shopping, olha aqui o jeito que ficou seu rosto. Ela viu, nossa, ficou muito feio. Eu quero que você dê uma volta no shopping e veja como é que foi a reação das pessoas com você. Só que você não vai precisar, só que você não pode olhar no espelho. Ela falou, então tá bom então. Daí ela foi e tal, naquela ela tava saindo, assim, falou, não, volta aqui que eu tenho que dar um retoque aí. Quando ela voltou, ele retocou e ela foi. Quando ela voltou, e daí, cara? Nossa, eu me senti um bicho. Como as pessoas olhavam pra mim, nossa, eu tava muito feia e tal. Ele é mesmo, olha aqui no espelho, quando ela viu não tinha nada. O retoque ele tirou. Então, o que acontece? Quando a gente não entende quem a gente é, a gente não consegue interpretar as situações, a gente vai sempre ver coisas negativas. Então, eu já passei por muitos momentos difíceis da minha vida. Então, qual que é o segredo? É o que você tira de bom para todos os momentos negativos da sua vida. Então, a lesão, na minha opinião, ela não é ruim. Ela ensina você muitas coisas. E são processos, né? Processos, e eu sempre falo que o deserto não é lugar de permanência, mas de passagem. Todo mundo tem que passar por um deserto na vida, né? Então, tudo é o jeito que o atleta vê, como ele olha a situação, entendeu? A lesão de pubis deu uma atrasada boa na carreira do Kaká, velho. O Kaká é um que sofreu bastante, principalmente quando ele chegou no Real Madrid. Destruiu o cara. Você pode ver, ele chegou em alta junto com o Cristiano Ronaldo, até maior que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo decolou e ele, né? Mas pubis é tenso. Você acha que a vaidade é uma coisa que costuma... Você falou de banco, o jogador que fica pistolinha por ir pro banco, geralmente é aqueles caras mais vaidosos, mais egoístas, que não entendem, né, o treinador e tudo mais. Você acha que essa é uma vertente que é fácil de se trabalhar, a vaidade? É que, na verdade, assim, a vaidade, o que acontece pro atleta, né? A maioria dos atletas, se você for pegar 99% dos atletas hoje, seja ele jogador de futebol, basquete, vôlei, MMA, seja a modalidade que for, o atleta ele vem da periferia. Ele vem do nada, ele é aquele menino ou aquela menina que é jogada. Ah, você é feio, ah, você é pobre, sai daqui. De repente ele é o cara mais famoso do bairro, daqui a pouco ele vira o mais famoso da cidade, daqui a pouco ele vira o mais famoso do país. Então, querendo ou não, isso daí dá uma mexida no ego. A gente tem que ser sincero. Você chega no restaurante, todas as mulheres olham para você. Você pode comprar o carro que for, você pode ter... Então, isso daí vai mexendo com o ego dele. Daí pega os empresários que tem medo de perder o atleta e vai passando a mão na cabeça. Não, tá certo, não, fica tranquilo, eu tô com você e tal. E não confronta o atleta. Eu sempre falo assim que eu nunca aponto o dedo para ninguém, eu sempre estendo a mão. Mas eu vou ser sincero com você na hora que você errar. E infelizmente isso eles não têm. Então, quando ele vai para o banco de reserva, o que ele lembra? Ele lembra da infância dele, do sacrifício dele. Então, é muita coisa a se trabalhar, mas para mim os maiores culpados disso são os clubes. Porque o clube ele vê o atleta como uma mercadoria. Eu gosto muito do Muricy Ramalho, porque o Muricy Ramalho ele era um treinador que se você chegasse nele assim e falasse, ó, professor, ontem eu fui pra balada, então você vai pro DM e pode ficar quieto lá. Era melhor do que o cara, não, você vai ter que treinar. Entendeu? Você pega, por exemplo, pra mim hoje, assim, o melhor treinador hoje no futebol brasileiro hoje se chama Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira, pra mim, ele é um cara, assim, que ele vê o lado humano do atleta, sabe? E o atleta, ele tem que ter esse lado humano, entender que ele vai errar, entender que ele tem sentimento, mas também, sabe, confrontar ele, mas com amor, entendeu? Não sendo duro, assim, sabe? Então eu acho que o ego, ele é muita coisa em volta, assim, são vários pilares que vai mexendo com o ego do atleta.
você falou de confrontar o atleta. O atleta, depois, como ele começa a pegar um certo tamanho, ele não é mais confrontado. Basicamente é só bajulação e mais bajulação dos amigos, familiares, etc. Você acha que depois de um certo status que o atleta atingiu, você acha que para todos se faz necessário um terapeuta? Eu acho essencial. Eu não vejo assim, eu não estou aqui vendendo o meu trabalho, mas é essencial. A gente tem que ter alguém na nossa vida que vai falar a verdade para você, custe o que custar. Eu já perdi a amizade de vários jogadores assim famosos por conta disso. Porque eu não vou negociar a verdade. Eu nunca vou apontar o dedo. Eu sou terapeuta, eu sou pastor também, então eu sou ministro na minha igreja. Então eu trabalho com a verdade. Eu nunca vou falar assim, você está errado e você não tem salvação, você já era, acabou sua vida. Não, eu entendo que aonde há vida há esperança. Eu levo essa frase comigo. Para mim não existe gente ruim, para mim não existe nada que não dê certo. Só precisa da pessoa querer a mudança, entendeu? Então eu vejo assim que infelizmente eles são cercados de pessoas interesseiras, sabe? Então eu vejo comigo assim, hoje eu não cheguei aonde eu quero chegar ainda, aonde eu sei aonde Deus vai me levar, mas eu tenho contatos, muitos contatos, então as pessoas elas me tratam de um jeito, depois que sabem aonde eu estou chegando, daí mudam, entendeu? Então eu já vi muita coisa acontecer, assim, de eu estar com um atleta, e o atleta falar assim, eu quero jantar aí. Um exemplo, a esposa do rapaz liga lá no restaurante, eu quero jantar aí hoje. Não tem vaga. Ele vai, não, dá aqui o telefone. Ele liga, tudo bem, é eu que tô falando. Não, claro, pode vir que tem vaga sim. Então isso daí, querendo ou não, vai mexendo com o ego, entendeu? Uhum. Então são muitas coisas assim que vai interferindo. Eles não sabem ouvir não, né? Sim. Entendeu? Então é muito perigoso. E tem que ter sim, tem que trabalhar a mente, não tem como. Você falou de um treinador, o Abel Ferreira, que você considera ele o melhor treinador do Brasil hoje, e eu concordo. Porém, ele é um excelente treinador, ele trabalha no Palmeiras há 5 anos, ganhou tudo que podia ganhar, menos o Mundial. Ganhou tudo que podia ganhar, menos o Mundial. Porém, ele tem uma dificuldade tremenda de assumir erro quando o time dele vai mal. Você acha que tá faltando uma terapia pro Abel Ferreira? Tá faltando um psicólogo para ele ter um pouco de senso crítico? Eu já pensei isso várias vezes, sabe? Em alguns momentos eu achei que era muita estratégia dele de mudar o foco. Se você for pegar as entrevistas dele depois do jogo, ele sempre faz isso daí porque a pessoa já não fala mais do resultado, já não fala mais, sempre fala disso daí. Ele não assumiu o erro dele. E que ele errou, ele não assumiu. Mas o Abel Ferreira, assim, eu vejo que todo mundo precisa, cara. Não é só para atletas, né? Essa terapia que eu me formei agora pela TRG, uma escola sensacional, assim. E a terapia, eu entendo que não é só para atleta, é para qualquer ser humano. Então, ele também pode e precisa, né? Eu não sei se ele já tem, mas eu acho que ele deve ter já, sabe? Mas eu vejo que todo mundo precisa, sabe? Perfeito. Família, para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você não deixou o like lá no começo, capricha no like, é de graça, não vai cair o seu dedo, tá? Ainda mais se você tiver com o celularzinho na mão, é facinho, Teu like já tá ajudando muito, beleza? E vou estar passando para você que agora, caso você ainda não conheça o Tom, não conheça o trabalho do Tom, vou estar passando aqui para vocês na tela. O Instagram, tá? A página dele aqui. O perfil dele é basicamente o trabalho dele. Tem muitos exemplos, né, tudo que ele falou, que ele costuma postar exemplos de jogadores mesmo, dos jogadores do dia a dia e tudo mais. Ele tá sempre botando a cara ali para falar tudo mais, falar do trabalho dele, falar do que você precisa, dar conselhos e tudo mais. Então, se você não precisa ser um atleta, não precisa ser um atleta, precisa? Não. Então, você não precisa nem ser um atleta, se você tá precisando de um terapeuta, um cara com qualidade, que sabe o que tá fazendo, experiente no ramo, já clica aí, dá aquela pausadinha. Eu tô só escutando. Não tem problema. Dá aquela pausadinha, pega o nome dele ali, vai lá pro seu Instagram, já segue já, tá? Se você estiver só escutando, primeiro comentário fixado vai estar lá o link do Instagram dele, tá? Então não tem desculpa, é só clicar lá e seguir, beleza? Tom, você, no off aqui, você falou da sua agência, né, que você tem você abriu o segundo escritório agora, né? Escritório. De atendimento e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente aonde que é a sua agência, seu escritório, o seu horário de trabalho,
como entrar em contato com você, além do Instagram. Conta um pouquinho pra gente. Hoje os meus atendimentos, eles são presenciais e online, né? O presencial eu atendo hoje no Espaço Schneider, que é na Avenida Charles Schneider, 780, de frente com o Tenda, perto do Taust, ali, supermercado. E para quem é de Taubaté e quiser fazer presencialmente a terapia, para quem não é atleta e você quer atleta também, joga handball, basquete, vôlei, seja o esporte que for daqui da cidade, pode fazer as sessões lá também. E para quem é de outra cidade, pode fazer online, né? A mentoria dura em torno de 45 minutos a 1 hora. Então, os meus atendimentos são presenciais e online no Espaço Schneider. Notou, né? Então, se você estiver precisando, ó, você já sabe o que fazer. Conta pra gente o que é o Acelera Atleta e como, se você pegar aí pro Instagram dele, você vai ver que nos stories lá, todo dia vai ter alguém lá assim, ó. Todo dia vai ter lá alguém assim, alguém, mais de um, geralmente tem mais de um. E conta pra gente como é que surgiu, que o pessoal que gosta de tirar foto e marcar. Sim. Então, na verdade, não foi eu que lancei esse gesto, não. Foi uma menina, uma vez, que eu tava dando mentoria pra ela, e eu, sem eu ver, assim, ela foi, fez assim, tirou um print. Depois ela foi e postou. Eu falei, nossa, boa ideia, vou começar a usar isso, né? Vou patentear. E o Acelera Atleta, eu entendo, assim, que o Acelera Atleta, ele é um método, assim, porque eu sou formado em coach, eu tenho todas as formações de coach. O coach, muita gente fala mal, mas sem entender, o coach é uma formação tremenda, assim, muito poderosa. Só que por que eu não uso o coach para o atleta? Porque o coach são 10 sessões. E o coach, não sei se você sabe, mas o coach ele não pode dar direcionamento. O coach ele faz perguntas que fazem você refletir sobre quem você é e sobre a situação que você está vivendo. Então, para o atleta, isso não vai funcionar, porque o atleta desde pequeno marca, fecha, corre, vamos lá, não sei o quê. Então, o rapaz está toda hora tendo um direcionamento, uma orientação. Quando ele vai para o coach, ia ficar meio estranho, né? Mas eu gostei muito de algumas perguntas que fazem você refletir muito sobre se a sua vida terminasse agora 5 minutos, o que você iria fazer? Então, perguntas assim que fazem você refletir, o que significa amor para você, várias perguntas assim, quem é você, né? Uhum. Então, eu uso muito as estratégias do coach, entendeu? Mas no método Acelera Atleta. Então, o mínimo que eu consigo fechar é 6 meses. Na verdade, é algo que vai ter que ter pro resto da vida. Tem atletas, o que está mais tempo comigo aqui nas mentorias mesmo faz 6 anos, que é o Henrique, tá no Brusque hoje, ele começou comigo, ele tinha 14 anos. Caramba. É bem legal, hoje subiu já pro profissional. Então eu tenho vários jogadores comigo, né? Tem o Marinho também que tá há mais de 10 anos, né? Então tenho vários jogadores, mas o método Acelera Atleta, o principal objetivo é acelerar todo o potencial que está dentro do atleta. Porque comigo foi assim, eu não sabia quem eu era, até você perguntou sobre podcast, eu sempre corria, eu sempre não gostava de aparecer, de falar, porque eu não sabia quem eu era, eu não tinha minha identidade restaurada, entendeu? E quando a gente sabe quem a gente se comporta, né? Porque eu sempre falo que o jeito que você se vê é o jeito que você se comporta. Entendi. Cara, se desculpa a ignorância, mas todo mundo fala que é mais feio você ficar com a dúvida do que do que fazer uma pergunta besta, vamos dizer assim, né? Claro, claro. Qual que é a grande diferença, se é que tem alguma grande diferença? Você é mentor e terapeuta. Qual que é a diferença? Na verdade, assim, o mentor, eu consigo pegar todas as áreas da vida do atleta. O terapeuta, ele pega muitas áreas emocionais da vida do atleta, ou da pessoa em si. Então, o mentor não. O mentor eu consigo pegar a área financeira, a área familiar, todos os setores da vida do atleta mesmo, entendeu? E a terapia já não. A terapia eu vou mais pelo lado emocional, as emoções dele, as dores deles emocionais, entendeu? Então, essa que é a diferença do mentor para o atleta. O mentor, eu dou as mentorias no sentido de pegar todos os pilares da vida do atleta mesmo, entendeu? Já a terapia não. A terapia eu vou mais no medo de errar, na ansiedade, na confiança, em alguma crise emocional, nesse sentido assim, entendeu? Cara, todo mundo que entra no... A gente tá em 2025, né? Então tem muita gente que tá atrás aí com experiência aí. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma referência. Ou algumas. Quem são as suas? A minha referência hoje, cara, eu gosto muito do Augusto Cury. Gosto muito dele, é um psicólogo, assim, terapeuta, psicanalista, o cara é sensacional. Joel J, eu gosto muito também. Gosto muito do Thiago Brunet também. São pessoas, assim, que eu admiro muito, assim, sabe? Busco ouvi-los, assim, bastante. Você já mencionou alguns atletas com quem você trabalhou aqui e tudo mais. Quem são os atletas de futebol com quem você já trabalhou e com quem você ainda trabalha?
Cara, hoje assim, eu tenho contato hoje no Brasil inteiro, em 18 países. Já cuidei do Rafael Veiga, Tiquinho Soares. Cara, são muitos atletas, assim. O Marcos Antônio de São Paulo, o Marinho, o Luiz Gustavo, o Marlon Freitas. Nossa, se eu ficar falando aqui tem um monte, né? Cara, Tem muitos muita gente atletas, mesmo. assim. Muitos mesmo. Hoje agora eu tô com um novo projeto agora que eu vou começar até em 2026, que eu vou pegar todos da base e fazer em grupo, porque não tá dando mais. Porque se eu ficar atendendo os meninos, às vezes eu atendo 10 meninos num dia, entendeu? Se eu não consigo fazer todos da base em um só e os profissionais individuais, entendeu? Aham. Mas eu tenho muitos atletas assim, eu cuido de jogadores há mais de 10 anos, né? Então a gente tem bastante contato, graças a Deus. Deus ele vem colocando a gente em vários lugares. Tem um cantor que eu conheço também, o Thierry. Já cuidei dele há muito tempo também. O Thierry, não sei se você conhece, sertanejo. Thierry? Não sei, né? O Thierry que canta da Rita lá, Rita lá. É uma música bem conhecida. Ah, eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Ele é um compositor muito famoso também, Gustavo Lima, tudo. Caramba, cara. Então você realmente. Beleza, você é especialista em atletas, mas você abrange bastante. Sim. Entendi. Você não recusa ninguém. Então, Quer tá melhorar, precisando de ajuda. Quer melhorar, vem comigo. A gente citou alguns exemplos aqui, né, na primeira parte. Como, sei lá, ansiedade, uma preparação antes de título, tudo mais, né? Para citar alguns exemplos de cabeça, de como é que tá funcionando a cabeça. Dito isso, o que você acha, como você acha que funciona? Você disse até que já trabalhou com o Luiz Gustavo, então você pode ter um belo de um exemplo pra gente aqui. Como você acha que ficou o mental dos atletas do Brasil após o 7-1? É uma dor muito forte, assim, né? Porque ninguém tá ali pra aquele resultado, né? A gente fica triste de ouvir quando as pessoas acham assim, venderam a Copa, entregaram. Não. Ninguém faz isso, é um sonho, né? Mas é o que eu falo, não tem como a gente ficar preso ao que passou. A gente tem que olhar pra frente, a nossa vida. Quem dera eu pudesse voltar hoje no meu almoço e não comer um docinho que eu comi. Mas já foi. Agora eu posso mudar a minha janta, eu posso mudar o meu café amanhã. Então se o atleta ficar pensando naquilo que passou, ele vai ficar preso lá, entendeu? Então é olhar pra frente e seguir, não tem como mudar, né? Mas é uma marca, né? É uma cicatriz, né? Eu sempre falo que a cicatriz, ela, se você tocar, ela não dói, mas a marca tá ali, entendeu? Então, isso daí eu entendo que esses momentos assim, que Deus permite a gente passar, é para amadurecer, é para fortalecer. É como eu até te falei, você consegue ver o lado bom em todas as coisas, né? É difícil, mas a gente consegue interpretar da maneira certa. Mas fica aquela marca, né? Porque todo mundo sonhava com eles sendo campeões, né? Mas é uma marca muito forte, mas graças a Deus, assim, ele mesmo, assim, é um cara muito, muito forte, um exemplo, assim, de atleta. Entendi. Sem citar nomes, qual foi o caso mais difícil que você já teve em mãos? Tive muitos difíceis. Mas é sempre a mesma coisa, né? O atleta, infelizmente, ele tem sempre os mesmos pilares, assim, porque vem muito da infância dele, como eu comentei com você, sobre como que ele foi criado na pobreza, na escassez, então é traição, que é o que mais pega, porque é muito ego, as mulheradas vai pra cima, é um negócio muito perigoso. É sempre as mesmas coisas, cara, mas assim, não teve um assim que você fala, nossa, daí foi extraordinário. É sempre o mesmo, sabe? Então eu falo até pros meninos novos agora que eles não vão me enrolar, só do jeito de olhar pra ele, eu falo, ei, cara, você tá aprendendo hoje, eu esqueci faz tempo, entendeu? Eu já trabalhei com os negros aí que é só Jesus. Mas graças a Deus, assim, não tive, assim, situações, assim, diferentes, sabe? É sempre as mesmas coisas. Mas o que mais pega no atleta, 99% das esposas de jogadores de futebol, é traição. Caramba. Infelizmente. Mas por parte do atleta ou Do atleta. Tá. Infelizmente. Porque é muito, muito ego, né? Os manjares que eu falo, né? Toda hora é o manjar chegando na sua mão, né? Então, se o cara ele não tá firme, sabendo quem ele é, sabendo onde ele vai chegar, ele cai. Caramba, velho. Você já presenciou, você já viu atletas promissores desistirem da carreira por questões emocionais? Já vi muitos casos assim. E é algo assim que eu sempre faço a pergunta pro atleta. Você tá querendo parar por quê? Por causa da dificuldade? Porque se você larga o futebol hoje, você vai ser um advogado, você não vai ter dificuldade? Se você for um médico, você não vai ter dificuldade? Então é essa pergunta que eu falo sempre quando eles vêm falando para mim, Tom, eu quero parar, quero largar. Eu sempre recebo muito mensagem de mães, né?
Ah, então eu quero colocar meu filho para fazer mentoria com você porque tá querendo parar de jogar. Daí é a pergunta que eu falo, por que você quer parar? Você tá querendo parar por causa da dificuldade? Porque dificuldade você vai encontrar em todos os lugares. Então eu falo que o primeiro ponto para você vencer na sua vida é o amor. Vou te dar um exemplo do seu podcast. Seu podcast, eu creio que daqui a uns anos vai estar estourado no Brasil inteiro, mas você vai ter que suportar o processo, você tem que amar isso que você está fazendo. Sim. Por que as pessoas desistem? Porque você começa um negócio por dinheiro. Eu vou começar um podcast aqui que dá dinheiro. Fiquei sabendo aí que no YouTube eu vou ficar rico. Na primeira dificuldade que você tem, você vai desistir. Sim. Por quê? Porque você não ama isso. Agora, quando você ama, você suporta. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei com as minhas mentorias pagas, quando eu me formei, comecei ela paga mesmo, né, sem estar de graça, né, vamos dizer assim, todos os atletas que eu já cuidava antes viraram as costas para mim. Caramba. Todos viraram. E eu falei, Deus, e agora? Né? Será que foi uma voz que eu vi no banheiro mesmo ou será que foi o Senhor que falou comigo mesmo? O que eu fiz? Eu comecei do lado da minha cama e pedi para 3 meninas que jogavam no Taubaté para me treinar com elas. Falei, cara, deixa eu treinar para vocês aí, que se der certo eu dou a mentoria de graça para vocês a vida inteira. Inclusive elas fazem comigo até hoje. Caramba. A Jérica, a Joyce e a Ionara, as 3. E eu comecei a treinar com elas, sabe? E se eu não amasse isso, eu tinha desistido, cara. Entendeu? Eu passei por processos da minha vida, assim, muito dolorosos. Cortaram minha luz 3 vezes. Quando eu montei a minha agência e fui pra Grécia e deu tudo errado, eu voltei pro Brasil sem R$1. Eu trabalhei na Vox. E quando eu saí da Vox, voltei pra Grécia, fiquei 3 meses na Grécia. Então a minha vida, assim, virou de cabeça para baixo. Então se eu não soubesse quem eu era, não soubesse aquilo que Deus tinha para mim e sustentasse isso, eu tinha largado. Mas como eu amo cuidar de pessoas, como eu atendo pessoas, ou seja, pode ser o pior que for, pode me chamar. Como eu falei, aonde a vida há esperança, sabe? Você só tem que me ouvir e colocar em prática. Eu sempre falo assim que eu sou 1%. Se você, Nicolas, se você quiser fazer mentoria comigo, Tom, eu quero fazer terapia com você. Eu sempre falo assim, eu sou 1%, eu sou o GPS. Vira para a direita, se você virar para a esquerda, daí são situações suas, entendeu? Uma escolha sua. Mas eu entendo assim que se a pessoa me ouvir e colocar em prática, cara, não tem como dar errado, sabe? Só dá errado para quem quer, entendeu? Então, você afirma que todo mundo que faz terapia, passa com psicólogo, terapeuta, seguindo o que o terapeuta tá te instruindo, essa pessoa vai melhorar? Vai dar certo? Isso daí é sem sombra de dúvidas. Eu dou um exemplo que a mente é igual uma nutricionista. Eu tive pancreatite, eu quase faleci, e eu tinha muita dor de estômago, até o dia que eu passei mal a primeira vez, eu estava na Bahia, na casa do Marinho até, e o Marinho comprou um lanche, aqueles lanches gourmet, e quando eu comi o lanche, assim, me deu uma dor de estômago, cara, achei que eu ia morrer, assim. E eu estava com 95 quilos. Quando eu parei de jogar, eu entrei em depressão, então comecei a jogar futebol, mas daí eu larguei e tal, tinha muita dor no meu tornozelo, que eu acho que era por causa do peso também. Eu achei que eu tava forte, mas na verdade eu tava gordo, né? A gente tá forte, né? E aí eu vim pra Taubaté, passou 3 meses, eu fui comer um hot dog em casa, e quando eu dei a primeira mordida assim no pão, me deu a dor de novo. Eu fui pro hospital e fiquei uma semana lá, cara, e furaram meu braço tudo quanto é lado assim e tal, até que eu passei na nutricionista. Ela virou e falou pra mim assim, se você me ouvir e mudar a sua alimentação, você não morre. Porque eu tava com 137 de gordura no fígado. E, então eu tava com pancreatite, né? Eu fui diagnosticado com pancreatite. E o pâncreas, se você mexer nele, você morre, né? Não tem solução. Aí a moça pegou e falou pra mim assim, ó, faz isso. Em 3 meses eu perdi 24 quilos. E a minha vida mudou completamente. Então eu era um cara que eu procrastinava, não ia na academia, não gostava de ler livros, eu li 20 livros num ano. Então tudo é o seu esforço. Entendeu? Então, o que as pessoas querem hoje? Facilidade. Sim. Não querem pagar o preço. Atalhos. Você tem que fazer respiração todos os dias, tirar um tempo para respirar. O Hawley faz isso, ele para e respira. O fato de você puxar o ar e soltar, você não tem noção do benefício que isso traz para sua vida. Vou te fazer uma pergunta. Você reparou que você respirou hoje? Não. Ninguém repara. Eu já fiz essa pergunta para milhares de pessoas. Ninguém nunca falou para mim, não, Tom. Eu reparei que eu fiz assim, ó. Tchê. Nunca. Fica no automático. E nossa, cara, a importância que é você fazer assim, ó. Respirar. Entendeu? Então, se a pessoa ouvir e colocar em prática o que o psicólogo fala, o que o terapeuta, cara, ela consegue mudar. Tem solução para todo mundo. Mas, infelizmente, as pessoas deixam as emoções controlar. Eu sempre dou um exemplo assim, que nem eu trabalhei na Volkswagen, né? E a Volkswagen, ela tem o gerente geral, o gerente do setor, o encarregado e os peão, que era a gente, né? Quem que manda na fábrica? É o gerente geral.
Então, as suas emoções, quem manda nas suas emoções? É você. Então, o pensamento negativo não tem como a gente cortar. Por quê, Tom? Porque ele vai chegar. Você é ser humano, eu sou, eu tenho medo, você também tem. Mas tem como eu deixar esse pensamento em mim, através da minha escolha. Então, eu tive um pensamento negativo. Não, eu não quero esse pensamento, não, já declaro coisas boas e já era. Agora, eu tive pensamento, nossa, mas é verdade. Nossa, tá difícil demais. Quando você tem um pensamento negativo, a sua imunidade abaixa. Então, Caramba. Então você que decide o que você quer pra sua vida, entendeu? Entendi. Voltando um pouquinho e falando da parte da adolescência, criança, adolescência ali, o quanto que os pais e os treinadores atrapalham na evolução, no crescimento mental de um jovem. Caramba, essas perguntas são muito boas, cara. Isso daí muito, cara. O meu maior trabalho hoje, cara, você acredita que é com os pais? Porque, infelizmente, cara, eu não vejo que é maldade, sabe? Mas eu vejo que é a solução da família. Você pega um menino hoje que ele tem 14 anos e ele ganha 30 mil reais por mês. Você acha que o pai vai confrontar ele? Você acha que o pai vai falar assim... Pelo contrário, vai olhar pro filho e vai chegar um ovo de ouro, né? Mas eu vejo assim que não é maldade, cara, mas é a solução da família, cara. O rapaz está passando dificuldade financeira, daí o filho começa a ganhar 30 mil reais por mês com 14 anos. O que ele pensa? Não, cara, você tem que comer o futebol. Eu já tive situações assim dos pais falar pra mim assim, então meu filho, ele não quer cuidar de futebol, ele não quer prestar atenção num jogo, ele não quer assistir jogo. Daí eu já com experiência falo, deixa eu ouvir o lado do menino, porque eu sempre falo pra todos os pais. Se mandar uma mensagem pra mim reclamando do filho, eu vou falar pro filho que você reclamou. Porque comigo não tem telefone sem fio, não. O negócio é transparência. Porque eu não gosto que o menino... Porque eu sempre faço assim, a maioria dos terapeutas, até no meu curso, o meu professor falou que eu estava errado, mas é o meu jeito de trabalhar, eu não vou mudar isso, que eu deixo meu WhatsApp 24 horas à disposição da pessoa. Eu não sou babá de ninguém, mas eu também não vou deixar o rapaz esperar na terça-feira o atendimento, sendo que hoje é quinta, um exemplo assim, o cara dá a volta na semana para chegar na terça-feira para me chamar. Eu não aceito isso. Então, se o rapaz está acontecendo uma coisa, então, treinei hoje, aconteceu isso, já manda mensagem para mim na hora. Por quê? Para mim já tampar esse buraco que está tendo na mente dele. Porque se eu não tampar esse buraco, imagina o jeito que ele vai ficar. Até um exemplo assim, só para você entender, uma vez eu estava assistindo um podcast, o Luciano Huck, ele deu um exemplo assim, a água que derruba o barco não é a água que está fora do barco, e sim a água que entra dentro do barco. O que ele quer dizer com isso? Vamos dizer que você está no mar lá, daí entrou um vasinho assim e entrou uma água. Essa água que entrou, se o marinheiro ele não prestar atenção, aquele buraquinho vai ficar que tamanho? Vai crescer. E de repente ele vai tombar o barco. Mesma coisa é a mente do atleta. Então, o que acontece? Os pais, eles acham que o jogador ele tem que assistir futebol 24 horas. Não, cara, deixa o moleque descansar a mente dele. Mas isso daí é algo que aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ficar meio assim, paranoico, comecei a ver tudo de neurociência, de mente, não conseguia assistir mais nada a não ser isso, sabe? Até que um dia eu estava assistindo um podcast do Caio Carneiro, e o Caio Carneiro falou que ele passou por isso. Daí ele falou assim que ele começou a desligar. Então hoje eu assisto filme de tiro, até minha esposa achar ruim comigo, mas eu assisto filme de favela e tudo mais. Mas por quê? Pra minha mente dar uma desligada, cara, entendeu? Então a gente tem que desligar, sabe? Sabe, sair um pouco desse mundo, pra mente também dar uma acalmada, entendeu? Mas infelizmente o meu maior desafio hoje é com os pais. Mas graças a Deus assim eu não tive problema com nenhum, sabe? Mas tem que sempre contornar, sabe? Mas a gente tá aí pra ajudar também. Em cima dessa resposta, você acha que... Cara, eu vendo, obviamente eu não tenho nenhum tipo de conhecimento como o seu, mas eu vendo de fora, eu acho que hoje os jovens estão muito Nutella. E os pais estão... os maiores culpados são os pais. Você acha que existe... Você acha que essa é uma nova tendência? Ou existe um meio de mudar isso daí na raiz ali? Infelizmente, é uma realidade, sabe? E eu não vejo que é culpa dos adolescentes, é culpa dos pais mesmo, porque o pai, eu entendo assim que às vezes você teve um pai que foi muito rigoroso com você, aí você fala, eu não vou tratar meu filho assim, só que também você não dá discernimento pro filho, não critica, não confronta, a palavra é confrontar melhor, a pessoa ali, o filho, por medo de perder o amor, né? E eu sempre falo assim, que eu tenho minha filha hoje, ela tem 6 anos, né?
E quando você vai confrontar um filho, cara, dói a gente. Porque você ama, né, cara? Você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou confrontar? Mas você entende que se você não fizer isso, não colocar limite, o mundo vai colocar. Exatamente. Entendeu? O mundo, ele não tem dó. Eu já tive casos do cara falar assim, ai, meu filho tá no alojamento, eu vou buscar ele. Eu falei, não, você vai deixar ele lá, cara. Não, mas ele tá apanhando. Não, ensinei ele a bater também. A minha filha, ela tem 6 anos, cara. Eu sou totalmente contra a violência, mas eu falo pra ela, bateu, minha querida, você tem que bater também. Não bate ninguém, não desrespeite ninguém. Mas você não pode também ser boazinha, porque eu sempre falo uma frase assim que cavalo bonzinho todo mundo monta, né? Sim. Então, se o atleta ele não entender que ele tem que confrontar, que o mundo do futebol, o mundo do esporte, vamos dizer assim, é um mundo hostil. Não tem boi, cara, entendeu? Então, se os pais eles não entendem isso, eles vão achando que o filho não pode ficar no banco de reservas, não pode perder uma luta, não pode, sabe? Fica achando que o menino e a menina sabe? É um vidro que se cair quebra, entendeu? Não, tem que passar por processo, sabe? Mas infelizmente é o que mais acontece, sim. Existe uma modalidade de esporte que costuma dar mais problemas do que outras? Eu acho que o futebol é o pior. É o pior? Pelo questão de financeiro, né? É o que mais paga, então automaticamente é o que dá mais glamour, né? Então eu entendo que o futebol hoje é o que mais pega nesse sentido. Porque dá muita visibilidade. Um exemplo, o Marinho mesmo, vou te dar um exemplo do Marinho, ele vem em casa uma vez. Eu levei ele no campo do Vivo São Geraldo e depois a gente foi no McDonald's comprar lanche. Na época eu era gordinho, né? Daí, cara do céu, cara, eu tive que ir embora com ele, porque a menina olhou e falou assim, você é youtuber? Ele falou, eu sou youtuber. Porque ele é engraçado, né? Uhum. Aí ela, então tá bom então. Daí na hora que ele foi pegar o lanche, um carinha veio e falou, ô Marinho, eu sei mesmo, cara. Eu mesmo, já era, cara, entendeu? Daí já muvucou de gente. Então é muito isso, sabe? É muito glamour, é muito, sabe? Quando eu trabalhava na Volkswagen, pra você ter ideia assim, o meu encarregado, ele nunca me deu bom dia. Não o encarregado, o gerente da área, né? Do nosso setor. E ele era São Paulino roxo, cara. Quando o meu encarregado contou pra ele que eu era amigo dos caras do São Paulo, todo dia o cara ia lá dar bom dia pra mim. Você acredita? Então você imagina. Interesseiro não. Você imagina o que esses jogadores devem passar, entendeu? Entendi. As coisas feias, velho. Então, a gente tá caminhando pro final aqui. Eu queria perguntar, de tudo que a gente já falou aqui, cara, o quanto que um propósito de vida pode ser benéfico para a carreira de um atleta? Pra mim é fundamental, cara, porque eu entendo assim que as duas maiores alegrias do ser humano é quando você nasce e quando você descobre o porquê que você nasceu. Quando você descobre o porquê você nasceu, cara, você não se move por dinheiro. Hoje, se eu fosse cobrar hoje a minha mentoria pelos cursos que eu tenho, ia ser no mínimo 15 mil reais a sessão. A sessão. E nunca que é isso, sabe? Porque eu entendo assim que não tem como eu cobrar de um menino que ganha 700, 800 reais. Não tem lógica, sabe? E eu olho muito o amor, sabe, por pessoas. Tem muita gente que fala, então você é bobo, você cuidou de gente aí milionária, deixou um monte de jogador rico aí, ninguém te ajudou. Cara, mas eu não fiz pra pessoa, eu fiz pra Deus, cara. Quando você entende o seu propósito, cara, isso daí, cara, dá um destino pra você tremendo, sabe? Porque você não faz com interesse. Eu sempre falo assim que eu não faço pra pessoa, eu faço pra Deus. Que quando você faz pra Deus, Deus ele te honra. E quando você entende o seu propósito, você amplia a sua visão. Você vê que não acaba em você. O propósito é muito maior. Quando eu vejo um atleta que eu cuidei ou que eu cuido, conquistando títulos, casando, construindo sua família, nossa, cara, pra mim é como se fosse eu, sabe? Eu fico feliz demais, porque eu levanto essa bandeira, sabe? Que eu entendo que a pessoa, ela não foi feita pra viver sem destino. Cada um tem um destino. Por exemplo, seu podcast. Você pode achar que você teve uma ideia, mas na verdade não. Deus já tinha reservado isso para a sua vida, entendeu? E cada pessoa que vem aqui não vem do nada. Foi o que eu te falei, eu era totalmente contra. Então eu estou aqui, um propósito é muito maior, sabe? Não é apenas falar do tom, mas é abrir os olhos das pessoas, sabe? Falar para as pessoas assim, eu tinha muito preconceito em relação à parte mental. Por ser evangélico e tudo mais, eu achava que parte mental era falta de Deus. Eu sempre achei isso. E sempre fui contra total. Até Deus mostrar, então tá bom, você vai passar por isso para você ver, então. E quando eu mudei a minha identidade, porque eu achava que eu era gago, sabe? Achava que eu não conseguia falar direito e tudo mais, até que eu tive uma experiência muito ruim em relação a isso. Eu tenho uma empresa, a Tom Clean, que limpa sofá, né?
E essa empresa a gente foi trabalhar em São José, e quando eu fui falar meu RG para entrar na portaria, minha garganta travou, cara. Caramba. E eu voltei a algo da minha infância, que eu não conseguia falar e tudo mais. E quando eu ganhei esses cursos, né? E eu estava fazendo um curso de palestras, um curso assim, top demais. Esse curso, só ele é uns 15 mil reais, assim, muito top, assim. Aí o rapaz começou a falar sobre falar em público, né? Daí ele virou e falou assim, a gente vai fazer uma meditação aqui agora. Na hora que eu escutei esse nome, eu falei assim, nossa, nada a ver, velho, nada a ver meditação. Mas daí você pega na Bíblia, meditar na palavra. O que é meditação? É colocar a sua atenção no agora. Só isso, né? Daí, beleza. Daí eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, deixa eu ver se esse negócio é real mesmo, eu quero mudar. Fechei meu olho, cara. Cara, eu voltei na cena que aconteceu. Eu lembrei completamente, assim. E eu já perguntei pra minha mãe não falava o que que era. Quando eu era pequeno, eu estava num culto, era pequenininho, o pastor chamou a gente lá na frente, as criançadas, eu era meio famosinho pra jogar bola e tal. Chama o Tom, daí me chamou. Daí o pastor colocou o terno em mim e falou assim, vê se não vai travar pra falar e vê se não vai suar pra falar também. Ô, louco. Botou a resposta. Quando ele falou isso daí, mas às vezes Travou. não foi nem maldade, né, cara? Mas a criança, ela interpreta, ela generaliza, cara. Sim. Eu tenho filho, hoje eu falo muito sobre minha esposa, cuidado que a gente fala pra nossa filha, cara, porque ela vai generalizar, e do jeitinho dela. O que que eu fiz? Eu não consigo falar. Então voltou na minha memória. E quando eu restaurei minha identidade, cara, eu comecei a me comportar como quem realmente eu era, cara, minha vida completamente mudou. Eu sempre dou um exemplo assim, gente, pra vocês entenderem o que que é identidade, o filme do Rei Leão. Já assistiu o filme do Rei Leão? De quem? Do Rei Leão. Sim. Rei Leão é um filme, assim, de criança, né? Mas é um filme, se você prestar atenção agora quando assistir de novo, você vai ver que a identidade tá pura ali. Quando o Simba, o pai dele, morreu, ele foi viver com o Timão e Pumba, que é a musiquinha que a gente não esquece, né? Sim. E quando ele não queria voltar, ele já achava que ele era um passarinho, ele comia, até os outros animais viam ele, até achavam estranho, mas daí via que ele era bonzinho, chegava perto dele, né? É. Até que o macaquinho chega, dá uma cajadada na cabeça dele e fala pra ele assim, olha aqui no lago. Quando ele viu a imagem dele, o que que ele fez? Ele estufou o peito na hora e deu um rugido. Por quê? Porque ele viu que ele era um leão. Então, quando ele descobriu o propósito de vida dele, a identidade dele, ele voltou para o reinado dele. Então, quando você descobre a sua identidade, o seu propósito, as coisas começam a fluir na sua vida. Que nem, como que eu cheguei aqui? Deus me achou. Sim. Entendeu? Através de outra pessoa, eu nem te conhecia, né, tal. Não. A gente mora perto até e nem te conhecia. Então, ó, pra você ver como que é, entendeu? Então, a gente só tem que estar no lugar certo, no momento certo e preparado. Eu sempre falo isso para todos os atletas que eu dou mentoria. Esteja preparado, porque a oportunidade não tem dia e hora para chegar. É, verdade. Eu costumo encerrar com perguntinhas ping-pong, tá? Perguntinha curtinha, resposta curtinha. Tá. Porém, como você é um cara conhecedor e experiente, deixa um recado principalmente para os atletas que estão iniciando a carreira, sabe, aquela mensagem para o pessoal. A mensagem que eu dou para vocês assim é invista na sua mente, cara, porque eu entendo assim que a nossa mente ela comanda o nosso corpo. Então não adianta você estar bem fisicamente, bem tecnicamente, bem em todas as áreas da sua vida se a sua mente ela não estiver bem, porque a nossa mente ela é o centro de tudo. Eu sempre falo assim que a mente é o alicerce, né? Quando você vai construir uma casa, se você não fizer um alicerce forte, essa casa vai cair. Então é um conselho que eu te dou, invista na sua mente o quanto antes, não perca tempo, porque o tempo ele está passando muito rápido e eu creio que Deus ele quer te abençoar, mas você tem que estar preparado. Então invista na sua mente. E pais, incentivem os seus filhos a procurar um psicólogo. Vocês mesmos procuram um psicólogo, um terapeuta para os seus filhos aí, que será super importante. Só um recadinho assim importante que eu esqueci. O principal é você ter alguém de confiança. Se você não confiar na pessoa, você não consegue abrir o seu coração. E a gente também eliminar na nossa vida a autossuficiência. Eu até vou escrever um livro agora em 2026 sobre, tô até dando spoiler aqui, é a autossuficiência, né? Que a gente é muito autossuficiente. Não, eu consigo resolver sozinho, então a gente tem que romper com isso. Primeira mão, hein? Posso, como eu já adiantei, perguntinha curtinha, resposta curtinha. Se você acha que você deve se prolongar, você fica à vontade. Pode ser? Pode ser? Isso. Podemos? Uma conquista. Minha família. Um desafio. Tirar a autossuficiência das pessoas. Um objetivo. Impartir vida. E para fechar, se defina em uma palavra. Um vencedor. Perfeito. Da hora. Da hora mesmo. Então, Imagina. da hora, irmão. Curti bastante, mano. Imagina, mano. Uma honra, prazer. Obrigado por ter comparecido aí ao canal Nisports.
Eu espero que vocês tenham absorvido tanto conhecimento quanto eu. Eu sempre falo pro pessoal, principalmente quando vem uma pessoa de uma modalidade que eu ainda não conversei, ou de um campo específico como o seu, que eu também nunca conversei. Então, eu espero que vocês tenham terminado o vídeo com mais conhecimentos, assim como eu. Afinal, eu também estou adquirindo conhecimento aqui, certo? Então, para vocês que chegaram até aqui, meu muito obrigado. Agora sim, comenta aí, diz aí o que você achou do bate-papo, diz o que você achou de tudo que o Tom falou, tá? Fique à vontade também para criticar, elogiar o apresentador, tá tudo certo, tá tranquilo. Se você não deixou o like no começo, no meio e no começo, deixa o like aí, compartilha com seu amigo, tá? Se você não for inscrito, é de graça, se inscreve aí com o sininho para você não perder os próximos vídeos. Família, outra coisa, esse é o último vídeo, então a gente está fechando o ano com o Tom, tá? Então já reforçando, primeiro domingo, o segundo domingo, primeiro domingo, eu tenho que confirmar, primeiro ou segundo domingo de janeiro, o presidente do Taubaté, do Esporte Clube Taubaté, estará aqui para a gente dar início aí no ano de 2026. Família, muito obrigado mais uma vez, tamo junto e até ano que vem. Um feliz 2026 para vocês aí, Feliz Natal, né? E hoje os meus atendimentos são online e virtuais, né? Online virtual, falei errado, não. Volta aí. Não é online virtual. Online presencial, falei. Pode voltar de novo? Pode, claro. Pode. Vou dar risada. Online virtual, viajei. Ainda bem que não é ao vivo nesse.